Fala pessoal, tranquilo? Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje ensinarei para vocês como fazer a abertura de uma miniatura 164, como trocar o conjunto de rodas e fechá-la corretamente. De bônus também mostrarei para vocês como trocar o conjunto de rodas sem necessariamente ter que abrir a miniatura. Primeiramente eu gostaria que vocês entendessem que existem três principais tipos de fixação do chassi na carroceria nas marcas mais comuns do mercado. A Hot Wheels, por exemplo, na maioria dos casos usa dupla fixação com rebite de aço, e em outros usa fixação única com rebite de aço e geralmente na parte traseira da miniatura um encaixe de plástico. Ocorre também com marcas como Maisto, em que algumas miniaturas o rebite seja de plástico, então tome cuidado porque a furação será feita muito mais rápido e você pode estragar a miniatura se distrair. Para a furação nós usaremos a broca número 4 de aço rápido, também é possível usar a broca número 5. Ela é até mais rápida, porém em algumas miniaturas ela pode estragar o chassi. Lembrando que o sentido de corte das brocas é horário, tome cuidado para não inverter, caso contrário poderá estragar mesmo. Alinhando a broca no centro do rebite, podemos começar a furação, sem fazer muita força e usando velocidade mediana ou baixa, caso contrário poderá queimar a broca. Na maioria dos casos o rebite soltará uma auréola de aço que ficará presa na broca. Quando essa auréola aparecer, significa que já está pronta a furação. Caso ela não apareça após alguns segundos de furação, é normal. Apenas verifique se você não está furando demais a miniatura. Com a miniatura já aberta, podemos agora abri-la. A maioria das vezes ela vai se dividir em 4 partes, sendo o chassi com as rodas, o interior, o acrílico e a carroceria em metal. Nós vamos trabalhar apenas com o chassi no momento. É possível ver que existem algumas presilhas segurando o eixo aqui dentro. Vamos pegar agora um estilete e cortar essas presilhas fora. Aqui estão as rodinhas originais da miniatura. Vou reaproveitá-las em outra miniatura depois. E aqui sobrou apenas o chassi. Para as novas rodas nós podemos trocar por conjunto de rodas que usam eixo móvel, como as originais, em que a roda consegue percorrer livremente pelo eixo que a segura, ou por rodinhas de eixo fixo, como por exemplo essas da AC Custom, que usam essas hastes de aço ou alumínio para fixá-las. As de eixo móvel são mais fáceis, você pode simplesmente colocar de volta no mesmo lugar onde estava o conjunto original. No máximo você terá que raspar ou cortar com uma lâmina as laterais de onde ficam as rodas, porque às vezes o comprimento do eixo não basta para a largura do chassi da miniatura, como por exemplo nesse caso em que não tem como encaixá-la. Apesar que esse aqui é um caso extremo, não teria como eu ajustar. No eixo fixo você deve primeiramente medir a largura do chassi e então cortar de 2 a 4 mm a mais no eixo que você recebeu ou no eixo que você tenha feito em casa. Para fazer o encaixe das rodas você precisa limar as pontas do eixo, dessa forma ficará mais fácil de você encaixar a roda. E após limado é só engatar uma na outra. Fazer um pouco de pressão, fazendo pressão sempre na parte de plástico ou metal, não na de borracha. Se o pneu sair, não tem problema. Se for, por exemplo, rodinhas da AC Custom ou da Hot Wheels mesmo, porque o pneu é removível, é só colocar de volta aqui. Usando eixos que geralmente as marcas mandam, vai ser necessário você cortar de vez essas presilhas e passar um estilete ou uma broca número 1 aqui onde é o caminho do eixo, para você alargar, ter espaço para os novos eixos, porque eles são geralmente de 1 mm, sendo que o ideal era 0.8, como o que você pode conseguir com esse tipo de argola fina. Também é possível improvisar um eixo novo usando clipes de papel, que possuem espessura de 1 mm, assim como os das marcas oficiais. Caso a miniatura não feche corretamente, basta nós desbastarmos um pouco o suporte superior do eixo, que geralmente fica localizado aqui no interior,
pode ser tanto essa chapa quanto um U. Basta pegarmos um estilete e tirarmos um pouco. Lembrando sempre de tirar a mesma quantidade em todos os lados, caso contrário a miniatura irá ficar torta. Vale ressaltar que se você usar eixos menores que 1 mm, como eu mostrei das argolas, talvez não seja necessário fazer esse desbaste no suporte superior. A roda que eu usarei de verdade para a miniatura da explicação será essa aqui. Acho que elas combinam mais com a Raptor. Fiz todo o processo que eu expliquei para vocês nela, de corte, lima e encaixe. Agora basta colocá-las no chassi. Funcionando perfeitamente, só agora entramos no problema de ela não estar fixada. Algumas vezes o rebite, se você não furar muito ele, consegue manter a fixação mesmo após a customização, apenas por pressão. Como aqui não foi o caso, o que precisaremos fazer é fazer uma fixação externa. O ideal mesmo, seria pegar um parafuso autoatarrachante, de forma que se bastasse a gente fazer um furo usando uma broca de 2 mm no rebite e então parafusá-lo. Seria essa forma mais elegante. Como eu não tenho parafuso aqui, o método que eu uso é simplesmente pegar a cola branca e pingar onde estão os rebites. Pode fazer um pingo bem generoso, porque ele vai secar e diminuir de tamanho. É possível também usar super cola, porém eu prefiro usar cola branca, ela já faz uma fixação muito boa, apesar da extrema demora para a secagem. É preciso deixar a miniatura de um dia para o outro para poder deixá-la em pé. Porém a super cola ela pode danificar o acrílico ou ser muito chato de tirar. Passado 24 horas, a cola já secou, ficou transparente e agora está bem firme. Miniatura correndo tudo bem. Por último, caso você não tenha como abrir uma miniatura ou não queira abrir a miniatura, você pode fazer a instalação de um conjunto de rodas com eixo fixo sem ter que estourar os rebites. Porém, será necessário estourar o eixo das miniaturas com um alicate de corte de bico fino, ou com qualquer alicate de corte você pode estourar a roda em si, só que você vai perder a roda. Como eu não quero danificar nem o eixo nem a roda, eu vou apenas pegar essa miniatura que já está aberta, tirar as rodas e simular uma miniatura que vocês tenham arrebentado o eixo ou a roda. No final ela ficará assim. E então vocês farão o processo de corte e lima do eixo, instalarão em uma das rodas e irão inserir nesse buraco aqui. Prontinho. Em alguns casos será necessário que você pegue uma ponta de um estilete ou um prego quente e alargue a entrada do eixo. No final, basta você inserir a outra roda e apertar. Então é isso, pessoal. Espero que esse vídeo tenha sido útil. Se gostaram desse vídeo, deixem um curtir. Comentem aí embaixo se tiverem alguma ideia, alguma dúvida. E caso queira acompanhar mais vídeos como esse, basta se inscrever no canal. Valeu!